todos, eu me chamo Jéssica Queiroz, eu sou estudante de fisioterapia da Universidade Católica do Salvador e hoje eu irei apresentar uma pesquisa que foi desenvolvida durante o PIBIC FAPES Vicsal, com a orientadora doutora Juliana Freitas. A pesquisa teve como título a percepção dos graduandos em fisioterapia sobre deficiência. Deficiência é toda e qualquer perda ou anormalidade de qualquer uma das estruturas ou funções do corpo humano que promova a incapacidade de desempenhar uma ação dentro dos padrões tidos como normais para um ser humano e pode ser classificada como intelectual, física ou sensorial. Na literatura, encontram-se modelos que buscam explicar a deficiência. Temos eles, o modelo social e o modelo médico. O modelo social tem como prerrogativa a necessidade de transformação social na busca pela compreensão da deficiência e na promoção de uma visão integral do ser e do adoecer, que compreende as dimensões físicas, psicológicas e sociais para o desenvolvimento da sociedade. Já o modelo médico, ele compreende a deficiência como um fenômeno unicamente biológico, com foco no aspecto técnico-instrumental das biociências, posturas que desfavorecem o âmbito psicossocial. Devido à escassez de pesquisa sobre a percepção de estudantes de fisioterapia acerca da deficiência, constatou-se a necessidade de conhecer melhor as perspectivas, experiências e impressões dos graduandos de fisioterapia no que tange essa temática. Já que espera-se que os profissionais da área de saúde devem conhecer e interagir com a diversidade humana, este estudo pode contribuir para a reflexão acerca da formação desses indivíduos. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer a percepção dos graduandos de fisioterapia da Universidade Católica do Salvador sobre deficiência. A estratégia metodológica. O desenho de estudo foi um desenho qualitativo de caráter exploratório. Os sujeitos dessa pesquisa foram alunos do curso de fisioterapia da Universidade Católica do Salvador. Os procedimentos de coleta aconteceram da seguinte maneira. Eu entrei em contato com os estudantes e enviei previamente o TCLE. Somente após o aceite, foi agendado uma videoconferência para a gravação das entrevistas e o preenchimento do formulário sociodemográfico. Em seguida, foi aplicado o roteiro de entrevista e depois foram transcritas as entrevistas. A análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo de Bardan e as categorias que emergiram foram dependência, limitação e capacidade, convivendo com a deficiência e o aprendizado como resultado da convivência. O projeto ele foi submetido à Plataforma Brasil conforme os aspectos éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da Universidade Católica do Salvador, o número do CAI e o TCLE. A organização dos dados foi feita com base nas 18 entrevistas realizadas com os alunos a partir do segundo semestre e ao nono semestre do curso de fisioterapia da Universidade Católica do Salvador. Para a análise dos dados, todas as entrevistas foram transcritas ipse literis e as categorias do presente estudo foram elaboradas a partir da identificação de elementos em comum que permitiram um agrupamento de ideias. Dados sociodemográficos. Foram 18 informantes. Desses 18, 14 foram do sexo feminino e 4 do sexo masculino. A idade variou entre 19 e 34 anos, sendo que a maioria teve a idade entre 19 e 23 anos de idade. Foi perguntado a esses informantes se eles tiveram a escolaridade do ensino fundamental e o médio na escola particular ou pública. A maioria estudou em colégio, tanto no ensino médio como no ensino fundamental, em escola particular. Foi perguntado se eles já estudaram com alguém com deficiência. 5 responderam que sim e 13 responderam que não. Perguntou também se convive com alguém com deficiência. 8 responderam que sim e 10 responderam que não. Resultados e discussão. Na categoria dependência, limitação e incapacidade, a maioria dos informantes percebe a deficiência como uma condição de depender do outro. Na literatura, encontramos o resultado semelhante, onde a dependência não é um estado permanente, mas um processo dinâmico, cuja evolução pode ser modificada, prevenida ou reduzida. Pernambuco diz, minha avó mesmo, ela já é falecida, mas ela tinha uma perna só. Ela teve que amputar uma perna, aí, por exemplo, ela é limitada em relação a andar, entendeu?
Ela precisa de muleta, de uma cadeira de rodas, ou de ajuda, sei lá. Eu acredito que é uma limitação para uma parte, mas não que impeça a pessoa de fazer nada, entendeu? Porque tem outros meios da pessoa desenvolver. Acho que é isso. Na categoria Convivendo com a Deficiência, os relatos dos informantes demonstraram dificuldade no convívio com a pessoa com deficiência. Na literatura, encontramos um resultado parecido, onde existe a dificuldade de conviver com alguém com uma pessoa com deficiência. Alagoas diz: no início é um pouco complicado, não só para mim, mas também para minha família e todo o processo diagnosticado com Alzheimer. Foi um pouco complicado por não saber como reagir da melhor forma. Piauí diz: um pouco difícil, porque tipo assim, o meu primo, ele tem, quer dizer, são vários primos. Na verdade, eu tenho um primo cego, tenho um primo surdo e tenho um primo autista. E aí cada um deles tem suas necessidades específicas, mas são crianças que dão trabalho. Então, tipo, essas necessidades são um pouco difíceis, principalmente o autista. Já na categoria O Aprendizado como Resultado da Convivência, foi relatado pelos informantes que o convívio foi positivo, já que puderam refletir e aprender com a convivência. No que diz respeito à reflexão acerca da aprendizagem, através do convívio com pessoas com deficiência, encontramos na literatura que é preciso criar mecanismos que permitam que todos os indivíduos possam circular e interagir em todos os ambientes, para que, de alguma forma, as pessoas consigam ser capazes de ajudar quando necessário. Teresina diz: eu acho que foi importante para a gente entender o lado do outro, como é para o outro lidar com essa condição, e desenvolver estratégias para ajudar da melhor forma possível. Esse estudo, ele trouxe como vantagem estimular a reflexão acerca do tema deficiência, no contexto da formação dos profissionais de fisioterapia, e dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de uma assistência mais holística e humanizada. E ele teve como limitação, em razão da obrigatoriedade do isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19, houve a necessidade de utilizar a mediação tecnológica para realizar as entrevistas. Acredita-se que, em alguma medida, isso pode ter prejudicado na comunicação das pessoas, visto que nem todas as pessoas se sentem à vontade para falar em frente às câmeras. Essa pesquisa demonstrou as percepções dos graduandos de fisioterapia sobre deficiência. Teve como destaque evidencial a dificuldade em saber conviver com uma pessoa com deficiência. Também foi frequente a visão com que as pessoas com deficiência são limitadas. Por outro lado, mesmo no contexto de dificuldades, alguns entrevistados relataram que a convivência com essas pessoas gerou aprendizado. Aqui foram as referências. Por fim, quero agradecer a quarta Sema Físio pela oportunidade de apresentar a pesquisa e a FAPESB pelo apoio estudantil.